Capítulo 11. Gareth estava de pé ao lado da janela aberta, observando o romper da aurora sobre o seu reino. Seu reino. Pensar nessas palavras fazia com que ele se sentisse bem. A partir de hoje, ele seria rei. Não seu pai, mas ele, Gareth MacGill, o oitavo dos MacGills. A coroa seria posta em sua cabeça. Agora começaria uma nova era. Uma nova dinastia. Seu rosto estaria nas moedas. Uma estátua dele seria colocada do lado de fora do palácio. Em apenas algumas semanas, o nome de seu pai seria apenas uma lembrança, algo relegado aos livros de história. Agora era a hora de ele ascender, sua hora de brilhar. Era o dia pelo qual ele tinha ansiado toda a sua vida. Na verdade, Gareth tinha ficado acordado toda a noite, incapaz de conciliar o sono, virando na cama, dando voltas agitadas, transpirando, coberto de arrepios de frio. Durante os poucos momentos em que havia conseguido dormir, ele havia tido sonhos curtos e ruins. Tinha visto o rosto de seu pai fitando-o, repreendendo-o, tal como costumava fazer em vida. Mas agora o pai dele não poderia tocá-lo. Agora ele estava no controle. Ele tinha aberto os olhos do sonho e fez com que o rosto se dispersasse. Ele estava no mundo dos vivos, não seu pai. Ele, somente ele. Gareth dificilmente poderia conceber todas essas mudanças acontecendo ao seu redor. Enquanto observava o céu crescer, ficar mais cálido, ele sabia que em poucas horas ele usaria a coroa, o manto real, e empunharia o cetro real. Todos os conselheiros do rei, os generais e todas as pessoas do seu reino responderiam a ele. Ele controlaria o exército, a legião, o tesouro. De fato, não havia nada que ele não pudesse controlar. Não haveria uma única pessoa que não respondesse a ele. Era o poder que ele tinha buscado, que tinha almejado toda a sua vida. E agora estava ao seu alcance. Não ao alcance de sua irmã e não ao de qualquer um dos seus irmãos. Ele tinha feito os arranjos para que isso acontecesse. Talvez prematuramente, mas pensava que um dia tudo seria dele, de qualquer maneira. Porque ele deveria esperar a vida toda, perder o melhor da sua vida? Ele deveria ser rei em seu auge, não quando já fosse um homem velho. Ele só tinha feito tudo acontecer um pouco mais cedo. Era o que seu pai merecia. Durante toda a sua vida ele o havia criticado, havia se recusado a aceitá-lo por quem ele era. Agora, Gareth estava forçando seu pai a aceitá-lo desde o túmulo. Quer ele gostasse, quer não. Ele estava forçando-o a ter que olhar para baixo e ver seu filho menos amado como governante. O próprio filho que ele nunca quis. Esse era o seu castigo por ter retirado seu amor, para começar, por nunca sequer haver-lhe dado amor. Gareth não precisava de seu amor agora. Agora, ele tinha todo o reino para amá-lo e adorá-lo. E ele iria espremer cada gota de tudo que ele pudesse. Ele ouviu alguém bater fortemente à porta. A aldrava de ferro ressonando na madeira. Gareth se virou, já vestido, e caminhou até a porta. Ele puxou-a, maravilhando-se de que aquela seria a última vez que ele teria de abri-la. Depois desse dia, ele iria dormir em um quarto diferente, nos aposentos do rei, e teria criados ao redor, 24 horas, do lado de dentro e do lado de fora de sua porta. Ele não queria tocar uma maçaneta novamente. Ele seria seguido por um cortejo real, guerreiros, guardas-costas, qualquer coisa que ele quisesse. Ele estava super excitado com a ideia. "Meu senhor", disse um coro de vozes. Uma dúzia de guardas do rei curvou-se quando a porta se abriu. Um de seus conselheiros deu um passo à frente. "Viemos para acompanhá-lo para a cerimônia de coroação." "Muito bem", Gareth disse, tentando soar natural. Tentando não soar como se ele tivesse antecipado esse momento durante todos os dias de sua vida. Ele andava com o queixo erguido, tentando praticar o olhar de um rei.
Aquele dia mudaria sua vida e ele iria exigir que todos ao redor dele o olhassem de forma diferente. Garrett caminhou pelo tapete vermelho que tinha sido estendido para ele ao longo do chão de pedra do castelo. Dezenas de guardas se enfileiravam por toda a sua extensão, aguardando sua aproximação. Ele caminhava deliberadamente devagar, tomando um corredor após o outro, deleitando-se com cada momento. Aonde quer que ele fosse, era reverenciado pelos guardas. "Meu senhor!" eles diziam um após o outro, como em um efeito dominó. Tais palavras soavam muito bem. Era tudo muito surreal. Ele estava caminhando sobre os passos que seu pai tinha dado no dia anterior. Garrett virou a esquina. Atendentes abriram uma porta de carvalho altíssima. Puxaram com força sua aldrava de ferro. Ela abriu com um rangido, revelando uma imensa câmara cerimonial. Garrett esperava uma multidão, mas foi surpreendido pela visão diante dele. Estavam reunidas ali milhares de pessoas da elite da corte, todas elas ocupavam as posições de mais importância, nobres, realeza, centenas de membros do Exército Prata, todos enchiam a sala, todos de pé diante de sua presença quando as portas se abriram. Eles estavam alinhados ordenadamente em bancos, vestidos com suas melhores vestes, visto que eles estavam ali para assistir à cerimônia mais importante. Milhares deles se viraram para vê-lo e inclinaram sua cabeça. Garrett mal podia acreditar. Todas essas pessoas, todos unidos ali por ele. Agora era tarde demais para que qualquer um pudesse detê-lo. Havia chegado a hora. Em alguns momentos, ele estaria usando a coroa e havia uma linha que nunca poderia ser cruzada. Sua cabeça estava coçando para usar a coroa. Ele caminhava com timidez pelo longo corredor, pelas centenas de metros sobre os quais se estendia um tapete vermelho aveludado. Ao final dele havia um altar e um trono. Argon estava ali, aguardando junto com vários membros do Conselho do Rei. "Eis o futuro rei! Eis o futuro rei!" Todos se levantaram em reconhecimento da presença do novo rei. "Eis o futuro rei!" Ouviu-se um coro de 1000 vozes que enchiam a sala, levando-se pelo teto da catedral. Uma música soou. As notas de uma alaúde ecoaram pela sala e Garrett começou a caminhada cerimonial até o trono. Enquanto ele seguia, passava por alguns rostos que eram conhecidos e por outros que ele desconhecia. Havia pessoas que antes olhavam para ele como se ele fosse apenas mais um rapaz, ou que costumavam ignorá-lo totalmente. Agora, todos tinham de mostrar-lhe respeito. Agora ele exigia toda a sua atenção. Ele passou por seus irmãos, todos de pé, juntos. Godfrey, Kendrick, Gwyndolin e Rhys. Ao lado de Rhys estava aquele garoto, Thor. Todos eles eram uma pedra em seu sapato. Isso não tinha importância. Ele se encarregaria deles muito bem em breve. Assim que ele assumisse o trono, assim que ele tomasse o poder, ele iria lidar com cada um à sua maneira. Afinal, ninguém era melhor do que ele para saber que os piores inimigos são aqueles que estão mais próximos. Garrett passou por sua irmã, a rainha, quem olhou para ele com um olhar de desaprovação. Ele não precisava da aprovação dela, nem agora nem nunca. Agora, ele era o seu rei. Agora, ela teria de responder a ele. Garrett continuou a caminhar, passando por todos, até que finalmente ele alcançou o trono. A música soou mais alto quando ele subiu os 7 degraus de marfim que conduziam a uma plataforma onde Argon o aguardava, vestido com suas melhores vestes cerimoniais. Garrett ficou de frente para ele e, ao fazer isso, a sala inteira ficou em silêncio. Milhares de pessoas sentaram-se. A música parou e um silêncio sepulcral invadiu a sala. Garrett olhou para Argon, quem olhava de volta para ele com tanta intensidade que seus olhos translúcidos pareciam queimar através dele. Garrett desejou poder desviar o olhar, mas forçou a si mesmo a não fazê-lo. Ele se perguntou novamente o que Argon podia ver. Ele veria o futuro? Ou pior, ele veria o passado? Ele tinha visto o que Garrett tinha feito?
E se fosse assim, ele revelaria isso? Garrett fez uma anotação mental para destituir Argon também. Ele iria destituir qualquer um que tivesse sido amigo de seu pai. Ele expulsaria todos os que pudessem suspeitar de sua culpa. Garrett preparou-se ao ver que Argon estava prestes a abrir a boca e rezou para que ele não dissesse nada, nada que revelasse que Garrett era o assassino. Diante dos eventos ocorridos, Argon anunciou lentamente: "Nós todos estamos reunidos aqui hoje para lamentar a perda do nosso grande rei e ao mesmo tempo para presenciar e reconhecer a coroação de seu filho. Visto que as leis do reino do Anel ditam que o reinado deve ser passado para o primeiro filho legítimo, esse filho é Garrett McGill." Cada uma das palavras de Argon caiu como uma denúncia sobre Garrett. Porque Argon tinha de qualificá-lo usando a palavra legítimo. Era claramente uma afronta. Ele estava insinuando claramente que desejava que seu irmão Kendrick pudesse ser o rei, e não ele? Garrett faria com que ele pagasse caro por isso. Como feiticeiro dos McGills por 7 gerações, é meu dever colocar a coroa real em Vossa Alteza, Garrett, na esperança de que aplicará a lei suprema do reino do Anel. Garrett, aceita, então, este privilégio? Eu aceito, Garrett respondeu. Vossa Alteza Garrett, jura defender e proteger as leis do nosso grande reino? Eu juro. Vossa Alteza Garrett, promete seguir os passos de seu pai e os passos de seus ancestrais em todos os seus caminhos para proteger o Anel, para defender o Canyon e para nos defender de todos os inimigos, internos e externos? Eu prometo. Argon o encarou severamente por um longo momento. Seu rosto estava impassível. Então, finalmente, tomou uma coroa grande e ricamente adornada, a mesma que seu pai havia usado. Levantou-a bem alto e lentamente a colocou sobre a cabeça de Garrett. Ao descer a coroa, ele fechou seus olhos e começou a cantar. Uma em outra vez, na antiga língua morta do Anel. Atimus lex vimas primus. Argon cantava um cântico profundo, gutural, e continuou por algum tempo. Finalmente, ele terminou. Estendeu sua mão e a colocou sobre a testa de Garrett. Pelos poderes investidos em mim pelo reino ocidental do Anel, eu, Argon, nomeio Garrett, o 8º rei McGill. Um aplauso discreto, sem muito entusiasmo, soou pela sala e Garrett virou-se para ficar diante de todos os seus súditos. Todos ficaram de pé, educadamente, e Garrett olhava seus rostos. Ele deu 2 passos para trás e sentou-se no antigo trono de seu pai, afundando nele, percebendo qual era a sensação de descansar as mãos em seus braços desgastados. Ele ficou sentado ali, encarando seus súditos, os quais olhavam para ele com olhos esperançosos, talvez temerosos. Ele também viu no meio da multidão aqueles que não o alentavam, aqueles que o olhavam com ceticismo. Ele gravou bem os rostos na memória. Cada um deles pagaria caro por isso. Thor caminhava para fora do castelo do rei, rodeado pelos membros da legião, enquanto eles se retiravam da cerimônia que havia sido forçados a assistir, antes de sua partida. Ele se sentia completamente vazio. Estava ali assistindo a Garrett ser coroado rei. Tinha lhe deixado com náuseas. Era tudo muito surreal. Há poucas horas, McGill tinha estado sentado, invencível, ali naquele trono, usando aquela coroa, sujeitando aquele cetro. Há poucas horas, o reino inteiro tinha rendido tributo ao pai, para onde havia ido toda a sua lealdade. Claro, Thor entendia que um reino tinha de ter um governante, que um trono não poderia permanecer vago por muito tempo. Mas não poderia ter ficado vago por apenas mais um pouco? Qual era a natureza de um trono que nunca poderia estar vazio por mais de algumas horas? Que tipo de trono, de realeza, de título,
eram esses que sempre faziam os outros precipitar-se para ocupá-lo. Argon teria razão? Haveria sempre uma marcha de reis? Algum dia ela findaria? Quando Thor observou Gareth sentado ali, naquele trono, lhe pareceu que ele era mais uma jaula de ouro do que o assento de um poderoso. Thor descobriu que aquele não era um assento que ele desejava ocupar. Thor recordava as palavras finais de McGill sobre o seu destino ser superior ao do próprio rei. Ele estremeceu e rezou para que isso não quisesse dizer que Thor seria rei, nem ali, nem em nenhum outro lugar. Ele não estava interessado em política. Thor desejava ser um grande guerreiro. Ele almejava a glória. Ele queria lutar ao lado de seus irmãos de armas, queria ajudar os necessitados, isso era tudo. Ele queria ser um líder de homens no campo de batalha, mas não fora dele. Ele não podia evitar sentir que cada líder que se esforçava pelo poder, de alguma maneira, se corrompia durante o processo. Thor foi saindo lentamente, junto com os outros. Todos estavam aborrecidos pelo fato de sua viagem ter sido adiada, para que eles pudessem prestar homenagens ao novo rei. Aquele dia tinha sido declarado feriado nacional e agora todos eles só poderiam partir na manhã seguinte. Isso só lhes deixava mais um dia para não fazer nada. Um dia apenas para sentar-se, lamentar a perda do rei anterior e contemplar a ascensão de Gareth. Essa era a última coisa que Thor desejava. Ele estava ansioso para viajar, para cruzar o cânion, para embarcar e deixar que a brisa do oceano clarificasse seus sentidos. Estava ansioso para deixar tudo para trás e lançar-se a qualquer treinamento que a Legião tivesse reservado para ele. Quando eles deixaram para trás os portões do palácio, Rhys apareceu ao lado dele e cutucou-lhe as costelas com força. Thor se virou e viu Rhys gesticulando para que ele viesse para um lado. Thor se virou para olhar, e quando ele fez, ele mal pôde acreditar no que via. Ali, de pé, a um lado, sozinha, vestida com um longo vestido de seda negra, estava Gwyndolin. Ela olhava direto para ele. Ela quer falar com você, Rhys disse para Thor. Vá até lá. O'Connor, Elden e os gêmeos, juntamente com vários outros garotos, emitiram um coro de uis e ais, incitando Thor. O jovem amante está sendo convocado, O'Connor exclamou. É melhor que você vá logo, antes que ela mude de ideia, Elden disse. Thor ficou vermelho, virou-se e olhou para Rhys, tentando ignorar os outros. Mas eu não entendo nada. Eu pensei que ela não queria mais me ver. Rhys lentamente balançou a cabeça sorrindo. Acho que ela busca uma aproximação, ele respondeu. Vá até ela. Nós não vamos embora até amanhã. Você tem tempo. Thor ouviu um ganido e olhou para baixo para ver Kron, saindo correndo em disparada até Gwyndolin. Thor não precisava de mais estímulo. Ele correu atrás do leopardo, afastando-se dos gritinhos de zombaria de seus amigos. Thor já não se importava. Nada lhe importava agora. Sua mente estava cheia com pensamentos ao vê-la. Ele não tinha percebido o quanto ela tinha sentido a falta dele. Quão profunda era a dor que se alojava em seu peito, até que ele a viu novamente. Thor seguia Kron, enquanto ele zigue-zagueava entre a multidão até que ele finalmente a alcançou. Ele não se encontrava muito longe da entrada do castelo, e ele parou diante dela, empurrado por centenas de pessoas que continuavam a dispersar-se depois da cerimônia. Ela ficou lá, olhando para ele com um ar solene. Ele entristeceu ao ver que a grande alegria que costumava iluminar o rosto dela se havia ido e tinha sido substituída por um olhar distante, por uma aura de pesar. Mesmo assim, isso a deixava ainda mais bonita na luz daquela manhã austera. Kron pulava aos pés dela, mas ela mantinha os olhos fixos em Thor. Agora que ele estava de pé, diante dela, mais uma vez, ele mal sabia o que dizer. Ele estava prestes a falar, a dizer alguma coisa, mas ela falou primeiro. Desculpe-me por minhas palavras de ontem, ela disse suavemente. Sobre você ser um plebeu, sobre ser inferior a mim. Eu não quis dizer isso. Eu estava aborrecida.
Não foi algo próprio de mim. Perdoe-me. O coração de Thor cresceu dentro do peito. Ele mal podia acreditar que ela estava sendo gentil com ele novamente. Você não precisa se desculpar, ele disse. Eu preciso, ela disse. Eu não queria dizer aquelas coisas. E se me disse que todas aquelas coisas que eu ouvi falar sobre você eram mentiras. Eu estava enganada. Eu não devia ter prestado atenção ao que os outros disseram. Eu deveria ter lhe dado uma oportunidade. Ela olhou para Thor com seus olhos azuis surpreendentemente hipnotizantes, e ele achou difícil pensar direito. Você me dará outra chance? Ela perguntou. Thor deu um sorriso largo. Claro que eu darei, ele disse, olhando para baixo e chutando as pedrinhas diante dele. Na verdade, eu não tinha perdido a esperança de que você pudesse mudar de opinião, porque eu nunca mudei a minha. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Um sorriso amplo, e ele encheu o coração de Thor de alegria. Ele se sentia muito mais leve. Todos ao seu redor continuaram a dispersar-se desordenadamente, empurrando Thor e Gwyn em todas as direções. Ela estendeu o braço e tomou a mão dele. Thor sentiu sua pele suave, eletrizando-o. Venha comigo, ela disse. Thor sentiu os olhares de todos ao redor sobre eles e desejava sair dali também. Para onde vamos? Ele perguntou. Você já vai ver, ela respondeu. Sem hesitar, ele deixou que ela o guiasse através da multidão, saindo dos arredores do castelo em direção aos campos abertos. Thor e Gwyndolin caminhavam de mãos dadas sobre a luz da manhã através dos campos floridos. Kron seguia ao lado deles. O segundo sol se elevava. Um lindo dia de verão florescia em torno deles. Eles passaram por bosques de árvores em flor, com flores turquesa, brancas e verdes. Pássaros de todos os tipos voavam em torno deles. As flores chegavam-lhes aos joelhos. Eles continuaram subindo pela colina até que finalmente chegaram ao topo. A vista desde ali era magnífica. Para qualquer lado que Thor se virasse, ele tinha uma vista arrebatadora da corte do rei. Era um céu claro, azul e amarelo. Pequenas nuvens se situavam suavemente no horizonte. O que mais afetou Thor, além da magnífica vista, foi o que ele viu quando se virou para o outro lado. O lugar da tumba de McGill. Situado contra os dramáticos penhascos Colvian, havia um monte de terra fresca com um longo poste demarcando-o. Em sua extremidade havia um círculo com o desenho de um falcão, o símbolo de seu reino. Logo se ouviu um grito no ar. Thor parou para observar e viu Stófolis voar em picada e pousar na ponta do poste. Ele ficou empoleirado ali, olhando fixamente para Thor e Gwyn. Levantou suas asas e guinchou novamente. Logo, baixou suas asas e permaneceu confortavelmente sobre o poste. Thor e Gwyn trocaram olhares confusos. As ações dos animais serão sempre um mistério para mim, disse Thor. Eles pressentem coisas, disse ela. Eles veem coisas que nós não vemos. Thor se admirava de que apenas os dois estavam ali, ao lado daquela tumba recém-ocupada. Esse pensamento o afligia. Um dia antes, o rei poderia ter dado ordens a quem quisesse. Poderia ter convocado milhares de pessoas se tivesse vontade. Agora, que ele estava morto, não havia uma única pessoa ali para prestar-lhe homenagem. Gwyn ajoelhou-se e gentilmente colocou o ramo de flores turquesa que ela tinha escolhido ao longo do caminho sobre o monte de terra. Thor se ajoelhou ao lado dela, afastando as pedras para longe dela. Kron passou entre os dois, se deitou sobre o monte de terra, baixando sua mandíbula e ganil. Thor permaneceu ajoelhado ali. O único som que se ouvia era o produzido pelos açoites do vento. Ele sentia um pesar que lhe oprimia o peito. Mesmo assim, de uma forma estranha, ele também se sentia confortado. Era assim que ele queria estar, com McGill, com Gwyn. Não queria estar na corte observando o príncipe ser coroado. Ele não queria estar em nenhum outro lugar. Ele sabia que sua morte era iminente, ela disse. Thor olhou para Gwyn. Ela estava olhando para o túmulo destroçada.
Ele se sentou comigo apenas alguns dias atrás e continuou falando sobre sua morte. Era estranho. Isso me deixou perturbada. Eu pedi para ele para parar de falar nisso, mas ele não parou. Não, até que eu lhe prometesse. Prometeu o quê? Thor perguntou. Gwyn silenciosamente limpou uma lágrima, organizando as flores perfeitamente sobre o túmulo de seu pai. Depois de um longo tempo, ela finalmente se inclinou para trás e suspirou. Ele me fez jurar que se ele morresse, eu iria governar seu reino. Ela se virou e olhou para Thor, com seus lindos olhos azuis úmidos, iluminados pelos sóis da manhã. A criatura mais bonita que ele já tinha visto, e ele estava chocado ao perceber que ela estava falando a verdade. Você? Governar o reino? Ele perguntou, atônito. O rosto dela ficou sombrio. Você acha que eu não sou capaz? Ela retrucou. Thor gaguejava. Não, claro que não. Eu não quis dizer isso. Assim, eu estava apenas surpreso. Eu não fazia ideia. A expressão do rosto dela se suavizou. Eu fiquei surpresa também. Não era algo que eu desejasse. Mas eu lhe prometi que governaria. Ele não me deixaria de insistir até que eu lhe prometesse isso. Então eu não entendo. Thor disse confuso. Por que Gareth foi coroado? Por que não você? Ela olhou novamente para baixo em direção à tumba de seu pai. O desejo de meu pai nunca foi ratificado. O conselho não o cumpriria sem que isso acontecesse. Mas isso não é justo, Thor gritou, sentindo a indignação brotar dentro dele. Isso não era o que seu pai desejava? Ela deu de ombros. Assim são as coisas, ela disse. Não é algo que eu verdadeiramente desejo. Mas não é justo que Gareth seja nomeado rei. Ela suspirou e limpou uma lágrima, tratando de se recompor. Dizem que cada reino tem o rei que merece, ela falou. As palavras dela permaneceram no ar, e enquanto Thor pensava nelas, ele se deu conta de que Gwyn era muito mais sábia do que ele pensava. Ele percebeu, nesse momento, que ela, na verdade, seria uma boa governante. O fato de ela ter sido preterida e que o desejo de seu pai havia sido ignorado provocavam a maior indignação em Thor. Mas eu me preocupo com o nosso reino, ela afirmou, com nossa metade do anel. Os MacLeod, quando eles souberem que Gareth foi coroado, eles irão embravecer. Isso irá encorajar todos os nossos inimigos. Gareth não é um governante nato. Todos sabem disso. Nós estaremos vulneráveis. Thor pensava em todas as ramificações do assassinato do rei. Elas pareciam infinitas. No entanto, o que mais me incomoda é não saber quem o matou, disse ela. Eu tenho de saber. Eu não descansarei enquanto eu não souber. Eu sinto que a alma do meu pai tão pouco descansará. A justiça deve ser feita. Eu não confio em ninguém da corte. Existem muitos espiões. Todos mentem. Na verdade, você é o único em quem posso realmente confiar. E isso é porque você é um forasteiro, além dos meus irmãos, Kendrick e Rhys. Além deles, eu não confio em ninguém. Você tem alguma ideia de quem poderia querer matá-lo? Thor perguntou. Tenho muitas ideias e muitas pistas para seguir. Vou seguir cada uma delas e eu não vou parar até encontrar o assassino. Gwyn olhava para o túmulo de seu pai enquanto ela fazia essas declarações. Thor sentiu convicção em suas palavras e sentiu que ela averiguaria quem tinha sido o assassino. Depois de muito tempo, Gwyn se levantou. Thor se levantou junto com ela e os dois ficaram de pé, lado a lado, olhando para o túmulo. Eu quero ir para bem longe daqui, Gwyn disse. Eu quero ir embora desse lugar. Uma parte de mim deseja nunca mais voltar. Eu odeio tudo isso. Não sei onde tudo vai acabar, mas eu sinto que tudo terminará tragicamente. Terminará em morte, em traição, em assassinato. Eu odeio a corte. Eu odeio formar parte da realeza. Quem me dera pudesse ter uma vida simples. De fato, quem me dera que o meu pai tivesse sido um fazendeiro. Então, ele ainda estaria vivo, e isso significaria muito mais para mim do que todo o reino. Thor sentia a dor dela. Estendeu a mão e tomou a mão dela. Gwyn não tentou desprendê-la. Em breve, eu estarei bem longe daqui, ele disse.
Ela se virou e olhou para ele. Ele podia ver o medo nos olhos dela. O que você quer dizer? Ela perguntou com ansiedade. Amanhã todos nós embarcaremos, toda a legião, para participar da centena. Nós vamos navegar até uma ilha distante para realizar o treinamento. Eu não estarei de volta até o outono, se é que eu consigo voltar. Gwen estava cabisbaixa. Ela abanou lentamente a cabeça. A vida pode ser tão cruel, ela disse. Tudo ocorrendo de uma vez. De repente, ela parecia determinada. Quando é que o navio vai partir? De manhã. Ela apertou a mão dele. Isso nos dá um dia juntos, ela disse, esboçando um sorriso. Vamos aproveitar esse tempo ao máximo. Thor devolveu-lhe o sorriso. Mas como? Ele perguntou. Ela deu um sorriso largo. Eu conheço um lugar perfeito. Ela virou-se e o guiou. Os dois foram embora, de mãos dadas, correndo de volta através dos campos, seguidos por Kron. Thor não sabia para onde ela o estava levando, mas, enquanto ele estivesse com ela, nada mais importava. Thor e Gwyndolin passeavam pelos campos de flores, pelas colinas onduladas. Ele se maravilhava ao sentir quão bom era estar com ela. Ele sentia a alegria dela também. Porém, ela não demonstrava mais sua alegria costumeira, aquela risada contagiante, nem aquele sorriso que iluminava tudo à sua volta. Tudo tinha sido substituído por algo mais sombrio, mais austero, desde a morte de seu pai. Eles caminharam pelos campos que pareciam estar em uma contínua explosão de cores. Um arco-íris de tons de rosa, verde, roxo e branco. Kron corria ao lado deles em círculos, ganindo e pulando. Parecia estar mais feliz do que nunca. Finalmente, chegaram a uma grande colina e subiram até seu topo. Gwyn parou e Thor fez o mesmo. Ele ficou imóvel, pressionado com a vista diante dele. Lá, no horizonte, havia um enorme lago de águas azuis e brancas, mais cristalinas do que qualquer água que ele já tivesse visto antes. Fulgurando sobre o sol. Estava rodeado por montanhas imponentes e suas falésias pareciam vivas, irradiando as mais variadas cores na luz do sol de manhã. O Lago das Falésias, ela disse. É muito antigo. É um lago escondido. Ninguém vem aqui. Eu o descobri quando era criança. Eu tinha muito tempo disponível e costumava explorar. Está vendo aquela ilha ali? Ela perguntou, apontando. Thor piscou os olhos, encandeados pela luz brilhante do sol que se refletia no lago. Finalmente ele viu uma pequena ilha no centro do lago, longe da costa. É para onde eu costumava escapar quando criança. Eu pegava aquele pequeno bote e ia até lá. Ela disse apontando para um bote a remo, já desgastado, que estava na margem. E eu remava até a ilha. Às vezes passava dias inteiros nela, longe de todo mundo. Era um lugar onde ninguém podia dar comigo. É o único lugar que me resta que ainda é puro. Ela se virou e olhou para Thor, e ele olhou para ela de volta. Os olhos dela estavam brilhando com os mais variados tons de azul, e eles pareciam realmente vivos pela primeira vez, desde que o pai dela tinha morrido. Eu gostaria de levá-lo até lá, ela disse. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Thor se sentiu profundamente tocado por esse gesto. Sentiu-se mais perto dela do que jamais tinha estado. Eu adoraria, ele disse. Ela pegou sua mão e inclinou-se. Ele inclinou-se também, e seus lábios se encontraram. Foi um beijo mágico. O sol surgiu por trás de uma nuvem enquanto os dois se beijavam, e ele sentiu uma cálida sensação de apoderar-se de todo o seu ser. Os lábios dela eram suaves. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto dela, que era mais suave ainda. Eles permaneceram beijando-se por um longo tempo, até que finalmente ela se afastou e, sorrindo, pegou sua mão. Os dois começaram a descer a colina caminhando lentamente, em direção à margem do lago, para o pequeno barco que ali permanecia aguardando-os. Thor mal podia esperar. Thor remava, Gwyndolin estava sentada diante dele, através das águas tranquilas, branco-azuladas do lago. Uma vez do outro lado, ele remou até a costa arenosa da pequena ilha. Suas areias eram de um vermelho cintilante. Thor saltou para fora,
puxou o barco até a margem, então estendeu a mão, tomou a mão de Gwyn e ajudou-a a desembarcar. Kron pulou para fora com um ganido animado e começou a correr pela areia. Thor tomou a mão de Gwyn e deixou que ela guiasse pelo caminho enquanto os dois começaram a caminhar pela pequena ilha. A areia rapidamente cedeu o lugar para um pequeno campo de relva e flores. A ilha estava viva com o som do balanço das árvores. Árvores imponentes, exóticas, que se inclinavam por todo o caminho. A brisa de verão, balançando-as para a direita e para a esquerda. Enquanto balançavam, elas deixavam cair pétalas de pequenas flores, brancas, que caíam como a neve ao redor deles. Gwyn estava certa. O lugar era mágico. Gwyn deu uma risadinha, seu ânimo estava claramente revigorado por estar ali. Ela pegou a mão de Thor e levou-o até uma pequena trilha de caminhos sinuosos e verdes. Ele podia dizer, pela maneira como ela o guiava, que ela conhecia cada centímetro da ilha de cor. E ele se perguntou para onde ela o estaria levando. Eles deram várias voltas, subindo e descendo trilhas. Thor baixava a cabeça aqui e ali para evitar os galhos das árvores, até que finalmente ela os levou até uma pequena clareira, escondida pelas árvores no centro da ilha. Thor ficou surpreso ao ver as ruínas de uma pequena construção de pedra, suas paredes ainda em pé, mas seu interior oco já há muito tempo. Tinha aberturas por todos os lados e seu piso estava revestido por um musgo macio, grosso. Lá dentro havia um pequeno monte de terra que se curvava suavemente para cima e, devido à sua inclinação natural, ele formava uma pequena cama. Gwyn levou Thor ali e ambos deitaram-se sobre o monte, lado a lado, com as costas repousando na encosta, e ficaram olhando para o céu. Kron veio correndo e deitou-se ao lado de Gwyn. Ela riu e acariciou-o. Thor estava começando a se perguntar se Kron gostava mais de Gwyn do que dele. Thor inclinou-se, descansando a cabeça em suas mãos apoiadas sobre o musgo macio, e olhou para cima para ver os dois sóis. O céu de cores turquesa e amarelo brilhante. As árvores que se agitavam com o vento e as pétalas brancas das flores que caíam. O som da brisa atravessava o lugar e Thor sentiu por um momento que ele e Gwyn eram os únicos que restavam no mundo. Para ele, parecia que os dois tinham escapado das preocupações do mundo. Parecia que eles estavam em um lugar seguro e protegido, um lugar onde ninguém podia tocá-los. Ele se sentiu mais relaxado do que nunca e desejou não ter de deixar aquele lugar jamais. Ele sentiu dedos que acariciavam e olhou para ver a mão de Gwyn. Eles entrelaçaram os dedos e o contato com a pele dela o fez sentir ainda mais profundamente à vontade. Tudo estava bem no mundo, enquanto eles permaneciam ali em silêncio, sentindo-se cada vez mais relaxados. Thor pensava sobre ter de partir no dia seguinte e esse pensamento o afligia. Ele havia estado tão entusiasmado para partir para a Centena, e agora a ideia de ter de deixar Gwyn realmente o entristecia. Com tudo que tinha ocorrido, a morte do rei, o mal-entendido que houve entre eles e sua reconciliação, finalmente, ele sentia que estava em uma boa situação. Ele se perguntava se sua partida não estragaria tudo. Se perguntou como as coisas seriam dali a 100 dias, e se ela ainda se importaria com ele. Como eu gostaria de não ter de deixá-la amanhã, ele disse, sentindo-se nervoso ao dizer isso, esperando que não tivesse soado muito desesperado. Porém, para sua surpresa, ela se virou e olhou direto em seus olhos. Um sorriso iluminava o rosto dela. Eu estava esperando que você dissesse isso, ela falou. Eu não consigo pensar em mais nada desde que você me falou sobre sua viagem. A ideia de sua partida me causa uma dor que eu não posso descrever. Vê-lo novamente foi a única coisa que me deu consolo. Ela apertou a mão dele, inclinou-se e beijou-o, e ele retribuiu o beijo. Eles se beijaram por um longo tempo. Então se deitaram lado a lado novamente. E a sua mãe? Thor perguntou. Ela ainda vai proibir você de me ver? Ela deu de ombros. Desde a morte de meu pai,
Ela tem sido uma pessoa completamente diferente. Eu já não a reconheço mais. Ela não tem dirigido uma palavra a ninguém. Ela sempre tem um olhar perdido. Eu acho que uma parte dela morreu junto com meu pai. Eu não posso imaginá-la levantando-se contra nós. E se ela fizer isso, eu já não me preocuparei. Eu sou uma pessoa independente. Eu encontrarei uma maneira. Eu irei embora daquele lugar se for necessário. Thor estava surpreso. Você deixaria a corte real por minha causa? Ela olhou para ele e assentiu com a cabeça, e ele podia ver o amor em seus olhos. Ele podia ver que era verdade e seu coração inchou com gratidão. Mas para onde nós iríamos? Ele perguntou. Para qualquer lugar, ela respondeu, contanto que eu estivesse com você. O coração dele cresceu em seu peito com essas palavras. Ele não podia acreditar que ela tinha dito isso, porque ele tinha pensado exatamente a mesma coisa. Não é estranho? Ela disse baixinho. Como certas pessoas entram na sua vida em um determinado momento. Você entrou em minha vida justo quando meu pai morreu. É estranho. Eu não sei o que teria feito se você não estivesse aqui. E pensar que quase perdi você por causa de um mal-entendido. Eu faço essa mesma pergunta a mim mesmo com muita frequência, Thor respondeu. E se eu não tivesse conhecido Argon aquele dia na floresta? E se eu não tivesse tentado vir à corte do rei para me juntar à legião? E se nunca tivesse conhecido você? De que maneira minha vida seria diferente? Um longo e confortável silêncio caiu sobre os dois. É difícil entender que um dia você estará tão longe daqui, disse ela, em um navio, no oceano, em uma terra distante, sobre um céu diferente. Ela se sentou e virou-se, olhando nos olhos de Thor com determinação. Você promete que vai voltar para mim? Ela perguntou com uma urgência súbita. Ele podia ver que os sentimentos dela eram muito intensos, mas isso não o preocupava. Ele era exatamente igual. Ele olhou para ela com a mesma seriedade. Eu prometo, ele respondeu. Jure-me, ela disse. Juro que você vai voltar. Que você nunca vai me deixar. Que aconteça o que acontecer, você voltará para mim. Ela estendeu as mãos e Thor as tomou entre as suas. Ele olhou nos olhos dela com uma seriedade que se igualava à dela. Eu juro, ele respondeu. Eu voltarei para você, aconteça o que acontecer. Gwyn olhou nos olhos de Thor por um longo tempo. Então se inclinou e beijou-o. Foi um beijo longo e apaixonado. Ele estendeu a mão e segurou seu rosto, trazendo-o para mais perto. Ele tentou impregnar sua memória com a sensação da pele, o som da voz dela, o perfume de seus cabelos. Tentou reter tudo em sua mente. Assim, mesmo durante os 100 dias, ele não iria esquecer. Mas seus novos poderes surgiram dentro dele e um sexto sentido estava a sussurrar-lhe. Estava dizendo a ele, mesmo no auge desse momento de maior alegria, que algo obscuro sobreviria a eles e que o voto que ele tinha acabado de fazer poderia lhe custar a vida.